livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4. Versículo 5 e versículo 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Deus amado, Deus querido, ajuda-nos a transmitir a tua palavra neste momento, que ela caia em solo fértil, que ela produza, como ela mesma nos promete, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Ó Deus, abençoe-nos aqui. E acima de tudo te pedimos que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Esse é um texto muito conhecido e é o texto no qual Lucas baseou a sua afirmativa a respeito de João o Batista. Palavras do Senhor Jesus se referindo a João o Batista, como esta voz que clama do deserto, palavra do Senhor que liga diretamente a este texto, dizendo que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Tão poderosa é esta palavra, que é uma palavra de reconciliação. Vidas separadas, vidas divididas, vidas reconciliadas. Mas eu quero chamar a atenção, antes disto, para um pequeno detalhe. Aqui nós temos a promessa, aqui nós temos a profecia, aqui nós temos a promessa que o Senhor iria enviar este que seria João o Batista, de modo que João o Batista era uma promessa de Deus. Mas ele não era apenas uma promessa de Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre aquele encontro do pai de João o Batista, Zacarias, quando este entra, porque era seu turno de entrar e sacrificar e oferecer sacrifício no Santo dos Santos, e ali ele tem um encontro angelical, e o anjo lhe diz: não temas, pois tuas orações foram ouvidas. E a tua mulher está grávida. E ela dará à luz um menino, e tu porás o nome dele de João. Então, Zacarias ouve do anjo essa palavra extraordinária, que as orações dele haviam sido atendidas. Afinal de contas, João Batista era uma promessa ou era a resposta das orações? Obviamente que nós dizemos as duas coisas, mas perceba algo, que antes que Zacarias pedisse, Deus promete dar o que ele um dia pediria, simplesmente mais de 400 anos antes que Zacarias pudesse pedir. Ou seja, Zacarias nem existia para poder pedir.
E Deus já prometia dar o que um dia Ele pediria. Isso não mexe com você? Isso mexe comigo. Isso me espanta. Assim são as promessas de Deus. A Bíblia diz: a palavra ainda não me saiu, ou não me chegou, segundo a tradução, à boca, e o Senhor já a conhece. Mas aqui nós estamos falando de algo, não apenas num momento, um pouco antes que eu pedisse, Deus já sabia o que eu pediria. Estamos falando algo de mais de 400 anos. Ainda eu nem existo. E Deus já está prometendo me dar o que um dia eu pedirei. Que amor extraordinário. Jesus vincula isto à paternidade divina. Ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto estes vos pedem, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas, se o pedirdes. Também, em outro texto, ele disse: não vos dará o Espírito Santo, se o pedirdes. Para mim, parece que Deus me dá com o Espírito Santo todas as outras coisas boas. É um trecho maravilhoso do Senhor Jesus, mas que diz: o Pai dá coisas boas. O Pai sempre dá coisas boas. Esse Pai extraordinário, esse Pai sobrenatural, esse Pai maravilhoso, está sempre pronto a nos dar coisas boas. Coisas boas. Quando o pedimos. Pela manhã eu disse aqui, e repito, que nós devemos ter o atrevimento de pedir como filhos. Às vezes nós estamos pedindo a Deus não como filhos, estamos pedindo como servos. E digo mais uma vez, eu sei, eu tenho consciência que somos servos, que eu sou um servo, mas também somos filhos. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E então nós devemos ter o atrevimento que só um filho tem. Um filho tem o atrevimento de pedir e pedir como filho. E ele não põe limites no que ele pode pedir. Não põe limites. E quando você chega a uma situação como eu e minha esposa, que já estamos vivendo, e muitos outros, oro a Deus, que venham a viver a maravilhosa situação, o privilégio extraordinário que é ser avô. Avô é muito bom. Ser avô é muito bom. É muito bom. E se o filho é atrevido a pedir para os pais, ele não tem pudor nenhum de pedir para os avós. Essa que é a verdade. Eles não se controlam, eles pedem, eles sabem. Todo aquele que já levou alguma vez seu neto, principalmente netos pequenos, levou ao supermercado, sabe que eles não têm pudor de pedir. Eles pedirão, e vovó e vovô, normalmente, sendo possível, vão dar. E se não for possível, tem muito vovô e vovó que dá um jeito de dar. Nós devemos saber que o desejo de Deus nos atender é tão grande, mas tão grande, que, volto a citar a palavra, ainda a palavra, não me saiu a boca. E eu diria agora, tomando tudo isso que eu estou falando, ainda eu não existi. E Deus já conhecia as minhas palavras.
todas elas. Todas. É necessário pronunciá-las diante do Senhor. Por quê? Se Deus já sabe tudo, então por que Ele não me dá? Sem pedir. Porque se Ele me desse simplesmente tudo, sem pedir, Ele apenas estaria me dando, atendendo a sua própria vontade. Mas quando Deus me permite pedir, e Ele me dá, Ele não apenas dá segundo a sua vontade, mas Ele também atende a minha vontade. Ele quer atender a tua vontade. Por quê? Porque Ele é este Pai amoroso. Ele quer nos atender. A Bíblia diz: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele, com Jesus, graciosamente ou gratuitamente, todas as coisas? Com Jesus, Deus já nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Encontramos a Jesus, e quando encontramos a Jesus, encontramos tudo em Jesus. Porque com Ele vem todas as coisas. Mas este João o Batista, que em Lucas é dito a respeito dele, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e como diz Malaquias, e dos filhos aos pais. Uma geração se convertendo a outra geração e produzindo nesta outra geração uma conversão para com a primeira geração que se converte. Me chama a atenção que primeiro converte o pai ao filho, para depois converter o filho ao pai. Essa palavra converter, que é usada em ambos, me dá uma ideia de convergência, de caminhos. A própria palavra arrependimento significa mudança de direção. Então, tomando a liberdade de falar arrependimento por conversão, eu estou dizendo que Deus mudará o caminho dos pais em direção aos filhos. E mudará o caminho dos filhos em direção aos pais. E quando isso acontece, o encontro é inevitável. Eu creio que você concorda comigo. Se você muda uma direção de uma pessoa em direção a outra pessoa, e desta pessoa em direção àquela pessoa, o encontro destes dois é inevitável. Haverá o encontro de pai com filho, haverá um encontro de filho com pai, o encontro de um pai com um filho. Quando eu penso no encontro de um pai com um filho, e mesmo o encontro do filho com o pai, eu penso naquela parábola do filho pródigo, em que o filho ia por uma direção, e um momento caindo em si, ele muda a direção, e ele volta à casa de seu pai. E de longe o seu pai o vê, e a Bíblia diz que o seu pai corre em direção a ele. O filho vinha em direção ao pai, o pai foi em direção ao filho, e o encontro deles foi inevitável. Quando nós falamos de algo assim, de converter coração para coração, nós estamos falando de reconciliação.
E não é esse o ministério que Deus nos deu à igreja, que todos nós temos, o ministério da reconciliação, que nós precisamos aqui viver o ministério da reconciliação. Não apenas a reconciliação dos homens com o Pai Celestial. É interessante que aquela palavra que Jesus usou para responder às pessoas, quando lhe questionavam, é justo pagar tributo a César? Jesus, tomando uma moeda, a moeda do imposto, mostra a todos eles e diz: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? E todos disseram: de César. E Jesus disse: dai a César o que é de César. Palavra sábia, palavra perfeita. Mas não satisfeito, porque, saiba, Jesus não responde apenas às perguntas que nós fazemos a Ele. Ele também responde às perguntas que nós deveríamos ter feito a Ele. E Jesus acrescenta: e dai a Deus o que é de Deus. Se o que é de César é o que tem a imagem e inscrição de César, o que é de Deus é que tem a imagem e inscrição de Deus. E o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. O que Deus está interessado, com todo o respeito e não querendo levantar polêmica nenhuma, não é de nossas ofertas, não é de nossos dízimos. Aliás, quando o povo estava ofertando ao Senhor, disse: se eu quisera isto, eu não te pediria. São meus todos os animais do campo, eu os tomaria. Mas o que Deus deseja é que façamos a sua vontade, que tenhamos um coração quebrantado, um espírito contrito. É o que diz a palavra, e isto é de grande valor diante do Senhor. O que Deus deseja são os corações dos homens. E é isso que nós devemos pedir: Senhor, dá-nos a unção de João o Batista. Não estou pedindo que ninguém perca a cabeça aqui, mas dá-nos a unção de João o Batista. Por quê? Porque João Batista teve esse tipo de unção, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e não ferisse a terra com maldição. É o que diz o texto. Mas João explica: eu sou a voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele tem esta unção, ele tem esta capacidade de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para preparar o caminho do Senhor. E o que nós, como igreja, devemos fazer em nossos dias? Preparar o caminho do Senhor. Sabe, se fala tanto em nossos dias sobre os sinais, sobre o que está acontecendo. Às vezes, eu confesso a você que até me cansa um pouco. Porque, por vezes, não todos, mas alguns, quando falam, dão mais desespero que esperança. E se fala do fim do mundo. Quando nós colocamos a ênfase no cumprimento das promessas, nós não estamos colocando a nossa ênfase no fim do mundo. Nós estamos colocando a nossa ênfase na volta do Senhor Jesus Cristo. Para que nos alegremos e para que outros se alegrem. Então, o que nós devemos fazer? Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor e
como prepararemos o caminho do Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos, convertendo o coração dos filhos aos pais. Vivemos uma época difícil em que a sociedade em si está muito beligerante, está muito dividida, está fracionada. Muitas vezes casas estão divididas contra si mesmo, por ideologias e por outras coisas mais. E nós devemos trazer uma palavra que seja uma palavra reconciliadora e, mais do que isso, pacificadora. Bem-aventurados os pacificadores, os que pacificam, os que trazem a paz. Essa gente será reconhecida como filhos de Deus, porque eles são o quê? Pacificadores. É o que nós temos que ter, a nossa palavra, que se entenda que são as boas novas. Por vezes, muitos estão falando coisas que nem são novas e muito menos boas. Sabe, a nossa notícia é uma notícia nova, é uma notícia boa, é uma notícia maravilhosa. Nós não estamos como aquele jornalista que anunciou o início da Segunda Grande Guerra. Nós somos o jornalista que anuncia o final da Grande Guerra. E então, as pessoas ouvem. O que você acha que acontece quando alguém ouve a notícia? Toda é referente ao mesmo fato, a Grande Guerra. Mas quando as pessoas ouviram a notícia, se iniciou, entramos na Grande Guerra. Quantas mães choraram? Quantas esposas se entristeceram? Quantos homens temeram? Mas, quando se ouviu a notícia, acabou a Grande Guerra. Quanta festa, quanta alegria. Você já deve ter visto algum documentário das tropas chegando em suas nações. Que alegria extraordinária. Sabe por quê? Porque aquilo era uma boa nova. Nós temos que pregar uma boa nova. Cristo venceu. Ele triunfou na cruz do Calvário, ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele voltará. Então nós precisamos ter uma palavra que traga paz, que traga conforto, que traga esperança, uma palavra que entre a reconciliar famílias. Um dos grandes propósitos, os grandes projetos, e que é obra de Deus, é a família. Foi Deus quem instituiu a família. Deus instituiu a família. E como a família em nossos dias é bombardeada, é atacada, é às vezes deformada em sua característica bíblica. É uma coisa impressionante. Impressionante. Cada vez mais eu me impressiono. Eu estou reestudando várias coisas. Eu, inclusive, estou me dedicando a estudar algumas línguas. Eu gosto de estudar línguas. Eu quero ler a Bíblia, já consigo em algumas, mas eu quero ler em outras línguas. Então, eu estou estudando algumas línguas. E eu fico impressionado que até no conteúdo de estudo, esta questão de gênero está sendo falada. Está sendo falada. E eu, estudando, eu disse, mas
para que isso? Por que isto? Porque existe toda uma situação, todo como uma mentalidade contra os valores bíblicos. E nós não vamos vencer esta luta por violência. Não adianta sermos violentos, não adianta sermos agressivos. Nós só venceremos essa luta, como a Bíblia diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Temos que tratar com amor, com carinho, todos os pecadores. Lembre-se que a Bíblia diz, não há um que não tenha pecado. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. De modo que nós temos que tratar a todos os pecadores, a nós inclusive, com amor, com carinho, como Jesus. Sabe qual era o grande problema para as autoridades religiosas, que era uma coisa que os ofendia? É que Jesus andava com publicanos e com pecadores. Imagine o dia que Jesus disse, fé como esta não vi em todo Israel. Ele estava falando de um oficial romano, de um centurião romano. Você pode imaginar o que isso produziu ali, o mal-estar que deve ter produzido, fé igual a esta. Ou quando Jesus chegou para aquela cananeia e disse, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Jesus, quando olhou aquela mulher adúltera, e as pessoas ali levaram, querendo condenar Jesus, através da condenação daquela mulher. Tomam um culpado para condenar um inocente. Era uma estratégia. Mas eles não esperavam a resposta de Jesus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E então nós imediatamente pensamos, bem, a mulher está livre. Mas naquele conjunto, naquelas pessoas que estavam ali, havia uma pessoa que não tinha pecado. Era Jesus. E foi por isso que ele disse, nem eu tampouco, eu poderia, mas nem eu tampouco te condeno. Vai, e acrescenta Jesus, não peques mais. A graça não é uma desculpa para que pequemos mais. A graça, a mesma graça que me perdoa, é a graça que me santifica. É uma graça que me transforma. O verdadeiro evangelho não apenas me perdoa, me salva, ele me transforma. Eu me torno outra pessoa. Esta é a graça de Deus. Este é o amor de Deus. Aliás, a palavra graça, no hebraico, é uma palavra correlata à palavra amor. Graça é algo, é uma manifestação incontrolável de amor. Isso é graça. Quando nós somos abençoados por Deus, pela graça de Deus, é porque Deus nos ama tanto que Deus não se controla. Você gostou disso? Deus não se controla. Deus tem que nos abençoar. Por quê? Porque Ele nos ama. A sua graça se estende a cada um de nós. E somos assim, abençoados, agraciados pelo Senhor. Nós precisamos, mais uma vez, na igreja, manifestar essa poderosa capacidade que só vem pelo Espírito Santo, de converter uma geração para outra geração,
de mudar a maneira de pensar, de encarar, de tratar uma geração para com a outra geração. Para que as gerações se reencontrem, se reconciliem, para que as gerações consigam ter uma coisa maravilhosa que se chama concordância. Andarão dois juntos, se não houver entre eles concordância? A palavra literal é: andarão dois juntos, se o caminho deles não se encontrar e não se tornar um só caminho. Se o caminho deles apenas se cruzar, isso necessariamente não significa que eles andarão juntos. Isso significa que eles estiveram um dia juntos, um momento juntos. Mas quando o caminho dos dois se torna um só caminho, então isto é concordância. Isso é um exemplo claro quanto ao casamento. Um vem por um caminho, outro vem por outro caminho. Eles se encontram em um caminho. O caminho deles se cruza. Mas se um continuar a seguir o seu caminho e o outro continuar a seguir o seu caminho, então eles não se unem. Mas se eles andarem num só caminho, então eles se unem. Porque há concordância. Isso não é eu seguirei o teu caminho, nem é o outro dizer também, então, quem seguirá o teu caminho? Não, nós seguiremos o nosso. Deixa de ser o meu, passa a ser o nosso. E essa palavra nós é tão importante que Jesus, quando nos ensinou a orar, a oração que nós chamamos oração dominical, e que eu não entendo por quê, porque não deve ser feita apenas no domingo, mas a oração do Senhor, que muitos chamam o Pai Nosso. E eu digo que uma oração tem uma conjugação certa. E a conjugação certa não é a primeira pessoa do singular, é a primeira pessoa do plural, pelo menos a oração que Jesus nos ensinou. Veja, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração que jamais é uma oração egoísta. Que toda vez que eu oro por mim, eu oro por você. Esta é a oração que Jesus nos ensinou a orar. Que eu ter o meu pão e você ter o seu pão é igualmente importante para mim. De modo que eu não peço apenas o meu pão, eu peço o meu e o seu pão. Eu peço a minha e a sua. Proteção, perdão, tudo mais. E confessemos, muitas vezes nós oramos apenas meu Pai. Meu Pai. Sim, eu sei que Ele é meu Pai, que Ele é teu Pai. Mas se Ele é meu Pai e Ele é teu Pai, se Ele é seu Pai, então Ele é nosso Pai. E que nós devemos aprender essa primeira pessoa do plural, para que oremos com uma fé conjugada corretamente.
não nos esquecendo dos outros, não nos lembrando apenas de nós mesmos. Isso é outra coisa que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A Bíblia diz que nós buscaremos e encontraremos ao Senhor quando o buscarmos de todo o nosso coração. Diz que coração quebrantado, que espírito contrito, é de grande valor diante do Senhor. E diz ainda mais o Senhor: filho meu, dá-me o teu coração. Isso é que Deus nos pede. E muitas vezes o nosso coração tem que ser transformado. Davi mesmo, depois de todas as crises e pecados em sua vida, disse: dá-me, Senhor, um coração puro. E ele usou a expressão: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável, porque não basta ter um coração puro, eu preciso ter um espírito inabalável para que o coração permaneça puro. Porque você pode ter um coração puro e depois contaminá-lo. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que clamar: Deus, dá-nos esta unção que esteve sobre João o Batista, de convertermos os pais aos filhos, os filhos aos pais, de trazermos alegria às famílias, aos lares, esse poder extraordinário, porque não existe crise e separação mais aguda do que uma crise e uma separação familiar, onde o amor às vezes se torna em ódio. E então nós precisamos fazer com que todos se reconciliem, e isso é um ministério de amor. Preguemos, preparando o caminho do Senhor, boas novas, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa meditação. Quantas famílias hoje se alegram pelo Dia dos Pais, mas quantas outras vivem, Senhor, uma situação de divisão, de facção, e a casa dividida contra si mesma não subsiste. Então, ó Deus, dá-nos o poder de levarmos uma palavra de reconciliação. Dá-nos o poder de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.